Olá, estamos começando o nosso encontro de hoje, como prometido, aqui no Tema Andreão, né? Agradecendo primeiramente aos 584 mil inscritos no meu canal, e sempre digo, se você gosta do conteúdo do canal, gosta da perspectiva que nós temos, né? Analítica, crítica, propositiva das entrevistas, tá? Em suma, né? Essa visão de totalidade que nós tentamos, fazemos o possível para apresentar para todos vocês no decorrer dos nossos encontros, indica o blog a uma amiga, um amigo. É muito fácil, blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, coloca like no que vocês gostaram e usar como vocês bem fazem a página dos comentários, né? As entrevistas, a última que postamos ontem, está dando uma enorme repercussão, a entrevista do Casagrande, não preciso nem apresentar que é o Casagrande, todos vocês conhecem, e discutindo questões muito importantes no mundo das fake news, discutindo a relação futebol-política, a relação futebol e construção da cidadania, e falando também da experiência pessoal dele. Todo mundo está gostando, está tendo uma enorme repercussão. Se você não assistiu, assista, e se você assistiu e gostou, indique a uma amiga, um amigo. No caso do Twitter, vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no caso do Instagram, pelo @Marco Antônio Vila Oficial, e na plataforma www.cursosdovila.com.br. Lá vocês encontram todas as informações dos 3 cursos que estamos oferecendo: História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil e o que é fascismo. Basta acessar www.cursosdovila.com.br. Lendo todo o noticiário, acompanhando, vendo os jornais, revistas, portais. A questão que se coloca, e tem 2 artigos hoje muito interessantes, que eu acho que é uma dúvida que todos nós temos, né? Quer dizer, é um dilema, melhor dizendo, que nós estamos vivendo, né? Para onde nós vamos, né? É uma espécie de covades. Mas aonde vai o Brasil, né? Essa é a questão que está sendo colocada. Vivemos um momento traumático da história do Brasil republicano, nunca vivemos isso, não há nenhum paralelo, por exemplo, com a gripe espanhola, no segundo semestre de 1918, vale lembrar, por exemplo, só para explicar a questão da gripe espanhola, que se expande por todo o mundo, né? O número de mortos tem várias estimativas, e foi crescendo ao longo do tempo com novas pesquisas, alguns chegam a falar em 20 milhões de mortos, outros em 30 milhões de mortos, e no caso do Brasil, atingiu, aqui entre São Paulo e Rio de Janeiro, estima-se, segundo alguns dos trabalhos, de 50 mil mortos, mas há uma variação de pesquisadores para pesquisadores, né? Mas aquilo foi mais ou menos entre agosto, setembro e outubro, aqui no Brasil, 1918, né? Mas vale lembrar que se você não tem um reflexo direto, naquele momento, da gripe espanhola com a situação econômica brasileira e nem com o processo político. No primeiro semestre de 1918, tinham sido realizadas as eleições, naquele estilo da República Velha, né? Quase que o candidato único era Rodrigues Alves, o único presidente na Primeira República eleito 2 vezes. Não, era proibida a reeleição, mas era permitida a recondução depois do interregno presidencial. Ele tinha sido presidente, recorde-se, entre 1902 e 1906, onde ocorreu justamente a revolta da vacina, né? E depois ele foi eleito em 18, tomaria posse a 15 de novembro daquele mesmo ano, como tradicionalmente na República Velha os presidentes tomavam posse. Porém, ele também foi contaminado pela gripe espanhola, não tomou posse no dia 15 de novembro, acabou falecendo em janeiro de 1919. E quem tomou posse foi o Delfim Moreira, vice-presidente da República, e rezava a Constituição de 1891, que em casos como esse seria convocado novas eleições. O mesmo dispositivo não foi aplicado em 1891, quando Deodoro da Fonseca, em novembro, renunciou à presidência da República. Naquele caso, né, o Floriano Peixoto, vice-presidente da República, acabou assumindo, e os opositores lembraram que estava determinado na Constituição. Porém, o poder do canhão falou mais alto do que o poder das leis, né? E o Floriano acabou assumindo e cumpriu o mandato até 15 de novembro de 1894. No caso do Delfim Moreira, para complicar a situação, ele também estava com umas sérias perturbações mentais, como se chamava à época, né? Mas isso não significa que foi a razão que levou à convocação às eleições, não, isso já era um disposto constitucional. E foi cumprido com a eleição do Epitácio Pessoa,
né? Que inclusive nem estava presente durante a campanha eleitoral, ele estava em Versalhes, representando o Brasil na Conferência de Versalhes, que produziu os famosos, no plural, Tratados de Versalhes. Mas na República Velha era assim, tinha uma indicação oficial, era o candidato do governo, ganhava a eleição até não fazendo campanha. Encontrou como opositor Rui Barbosa, que faz uma campanha, dentro do possível, maravilhosa, um discurso importantíssimo. Inclusive no meu livro, A História em Discurso, 50 discursos que mudaram o Brasil e o mundo, tem lá o discurso do Rui Barbosa em 1919, que pela primeira vez, 11 anos antes de Getúlio Vargas, na Aliança Liberal, em 30, falar em questão social, o Rui Barbosa já estava falando em 1919, num belíssimo discurso. Claro que com toda a estrutura do governo, o candidato oficial ganhou, nem estando presente no Brasil, e toma posse depois, no mesmo ano de 1919. Né? Mas o importante, veja, não há uma relação entre gripe espanhola, situação política e situação econômica, apesar dela ter afetado o Brasil. O que nós estamos vivendo em 2021, isso é importante, é um processo absolutamente distinto, um processo único, né? E isso cria dificuldades para os atores políticos e para aqueles que estão analisando, refletindo, apontando tendências, caminhos, perspectivas para o país a curto prazo, né? De entender todo esse processo complexo e único que nós estamos vivendo agora, né? E ver como é que nós vamos sair dessa numa linguagem mais popular. Tem 2 artigos, eu fiz referência anteriormente a isso, um na Folha de São Paulo, do advogado muito conhecido, Luiz Francisco Carvalho Filho, advogado criminal, excelente advogado, né? Foi até diretor também da Biblioteca Mário de Andrade, responsável pela belíssima reforma que foi feita na primeira década desse século, com a incorporação, inclusive, do prédio do IPESP, ali na Braulio Gomes também, a Biblioteca Mário de Andrade, um trabalho belíssimo, inclusive você pesquisador, ou você que gosta de acessar bibliotecas, vá à Biblioteca Mário de Andrade, consulte os periódicos ali na Braulio Gomes, né? Lembrar que a biblioteca tem uma história lá atrás que remonta ao grande Mário de Andrade, o primeiro secretário municipal da cultura. Não era essa a denominação oficial, e, na verdade, o Brasil fez isso antes do que, você vê, a França vai criar o Ministério da Cultura com De Gaulle, com André Malraux, né? Aqui é Fábio Prado, o prefeito, cria a Secretaria Municipal de Cultura, Mário de Andrade, e isso está tudo, e o Mário de Andrade, seu primeiro titular, está vinculado também à biblioteca, à construção do acervo. Isso um dia, quando tivermos mais tempo e a situação estiver mais tranquila, voltaremos a isso. O doutor Luiz Francisco, portanto, ele fala, o desafio é remover o Jair Bolsonaro da presidência da República. O problema não é ideológico ou partidário, começa ele, e transcende a estupidez ou as pilantragens do entorno familiar. O governo federal transforma o Brasil em estado pária, que compromete o futuro de gerações. Eu concordo, sem tirar nem pôr, realmente com tudo isso. E aí ele vai listando todas as barbaridades, os crimes, diversos crimes de responsabilidade cometidos por Jair Bolsonaro ao longo da pandemia, né? E vai tudo aquilo, todas aquelas frases, aquela coisa pavorosa, os xingamentos, a quebra do decoro, tudo aquilo. E termina dizendo o seguinte: o território brasileiro se transforma em campo aberto para a proliferação de variantes virais mais agressivas e contagiosas, o que compromete os esforços planetários para a superação da crise sanitária. O Brasil de Jair Bolsonaro é inimigo público da humanidade. Repito, o Brasil de Jair Bolsonaro é inimigo público da humanidade. Além de aprofundar o isolamento internacional que desconstrói a soberania, o país poderá ser destinatário de sanções econômicas e, em situação limite, militares. Conclui o doutor Luiz Francisco. O desafio é remover Jair Bolsonaro da presidência da República. Ponto. Conclui. Logo. Ponto. O Dr. Miguel Reale Júnior, conhecido de todos, já entrevistado no meu canal, né, todo mundo conhece, brilhante jurista, professor da Universidade de São Paulo, faculdade de Direito, ex-ministro da Justiça, hoje no Estado de São Paulo, publica um artigo chamado Presidente de Cemitério,
Aí vem a linha fina: o Ministério Público, a Câmara e o Senado precisam cumprir o dever de salvar o país. E apresenta os dados, né? Tudo que foi feito, o desastre sanitário que nós estamos vivendo, com a participação direta de Jair Bolsonaro e de toda a caterva que serve o governo bolsonarista, sem exceção. Todos que estão ali são criminosos, cometeram crimes de responsabilidade sem tirar nem pôr, de acordo com o que determina o ordenamento legal no Brasil. E o Dr. Reale Júnior vai listando, pega a questão dos recursos que foram disponibilizados e que não foram gastos, que nós já poderíamos estar vacinando desde o ano passado, e com isso, evidentemente, salvando vidas. Lembra do artigo 286 do Código Penal, incitar publicamente a prática de crime, isso é um delito, claro, que se aplica a Jair Bolsonaro, né? E destaca o seguinte: vamos agora literalmente apresentar a vocês o que escreveu o Dr. Reale Júnior. Há, evidentemente, dois desafios. Primeiro, fazer o procurador Aras, que o procurador Aras, só explicando, é o procurador-geral da República, né? Sair do seu imobilismo, sendo essencial a pressão da sociedade e de colegas procuradores. 2. A Câmara dos Deputados, ciente da gravidade do momento, aceitar a denúncia, afastando o presidente para o vice em governo de união nacional, atuar em prol da salvação de nossa gente. Continua o doutor Reale. Outra forma seria a assunção da condição da área da saúde pelo Congresso Nacional, via CPI ou promovendo o impeachment do ministro. Tal é o artigo 14 da Lei 1079, de 10 de abril de 1950. Continua o jurista. Cabendo ao novo titular da pasta atuar em conjugação com os secretários de saúde dos estados. A sociedade civil organizada, hoje silente, deve se manifestar por via de suas inúmeras entidades, exigindo que o Ministério Público, competente sim para processar o presidente, como fez contra Temer, aí é o Rodrigo Janot, só eu lembrando, a Câmara dos Deputados e Senado cumpra o dever de salvar o país. Mexa-se, Brasil, conclui o jurista. Então, vocês observam que aí tem dois artigos muito interessantes, né? O doutor Luiz Francisco, inclusive fazendo chama o Berne, um artigo, que é aquela bicheira, como a gente fala no interior, eu nasci no interior, né? Acho que muitos de vocês devem saber, que ele compara com o Bolsonaro, né? E diz, olha, o desafio é remover Jair Bolsonaro da presidência da República. Ele diz, e logo. O doutor Reale Júnior, no artigo Presidente de Cemitério, já no estado de São Paulo, apresenta as razões e fala assim, olha, temos de pressionar o procurador. E por quê? Vamos recordar o que reza a nossa Constituição. Na Constituição, o crime de responsabilidade, você tem duas variantes, vamos chamar assim, né, de uma forma mais popular. Por impeachment, o crime de responsabilidade, aí quem autoriza o processo é a Câmara, quem processa e julga é o Senado. E a infração penal comum. No caso da infração penal comum, né, é importante destacar, só quem pode acusar o presidente, junto à Câmara dos Deputados, que vai autorizar o processo, que será no Supremo Tribunal Federal, portanto, e não no Senado, como o crime de responsabilidade. No caso da infração penal comum, somente o PGR, o Procurador-Geral da República, que pode fazer essa acusação, né? Sendo assim, seria o senhor Augusto Aras. O doutor Reale Júnior sugere, então, a pressão, né? Fazer com que ele saia a expressão do doutor Reale do imobilismo, sendo essencial a pressão dos procuradores e da sociedade. E se refere também que, se acaso aí a Câmara aceitar, que o vice assume, né, porque isso é o que determina a Constituição, e fazer um governo de união nacional, né? E aí quem vai julgar é o Supremo Tribunal Federal, que tem até 180 dias para tal. E por que o presidente não pode ficar no cargo? Porque ele é réu. Porque é o seguinte, lembre-se, a infração penal comum, a Câmara autorizando, encaminha para o Senado. Para o Supremo, uma infração penal comum, encaminha para o Supremo. Se o Supremo recepciona, o presidente vira réu. E não pode ser presidente da República alguém que é réu, compreendido? Então, é isso que está dizendo o doutor Reale, é isso que determina a Constituição de 1988. Ou ele sugere o impeachment do ministro da Saúde. Isso é possível pela Lei 1079 de 1950. A grande questão é que vocês percebam que nós estamos num nó górdio, complicado, complicadíssimo. O doutor Luiz Francisco fala, olha, o Brasil não aguenta mais, tem que sair o Bolsonaro e logo. O doutor Reale fala, o caminho seria via Ministério Público. Eu, na minha interpretação do que acompanho também, e tal qual
os dois advogados, eu também sou extremamente preocupado com tudo que está ocorrendo, e você também, certamente, é que a possibilidade do Procurador-Geral da República denunciar o presidente é quase que nula, infelizmente. Né? Infelizmente, eu gostaria que fosse diferente. Crimes não faltam. Porém, Augusto Aras não vai fazer isso, entre outros, porque ele tem um compromisso, vamos chamar assim, ideológico, com o presidente da República. Isso é de conhecimento de todos, basta acompanhar a ação da PGR. Então, isso eu não estou insinuando ou imputando ele algo que ele não fez. Ele tem um compromisso ideológico. Compromisso ideológico, não estou, evidentemente, afirmando que ele tem uma relação de subserviência junto ao presidente, não. Ele tem uma visão de mundo no campo jurídico e político que se coaduna com a visão de mundo do Jair Bolsonaro. É isso, ponto final. Né? Então, dificilmente isso ocorrerá. Na verdade, só há um caminho, no caso, para retirar o presidente do cargo. É o processo de impeachment por crime de responsabilidade. E aí a pressão da Câmara. Arthur Lira aceitará ou não? No momento atual, essa hipótese está descartada. Mas política não se trabalha só com hoje, se trabalha também com amanhã. Né? Se a sociedade reagir, e mesmo com pandemia, construir um movimento forte, novo, original, porque será uma experiência diferente de 1992, quando de Fernando Collor, e será uma experiência diferente quando de 2016, Dilma Rousseff, porque tem uma variável que não tinha em um processo e nem em outro, que é a pandemia e todos os seus efeitos. Portanto, até se há uma novidade em relação aos crimes cometidos pelo Bolsonaro, tem a ver com a pandemia, essa situação nova que nós estamos vivendo, por outro lado, o movimento de resistência também será de ser novo, e isso é difícil construir o novo. Né? Não é fácil, não é simplesmente abrir a Constituição e encontrar, falar, vai ser esse o caminho. Precisa construir o caminho e fazer política. Para fazer política não é um processo simples, num país fracionado. Nós somos um país fracionado. Não que o Bolsonaro tem 30% de votos, um terço, 33%, isso é conversa fiada. Isso é conversa fiada. Num processo eleitoral, se fosse hoje, ele teria no máximo um quarto, e olhe lá. E esse um quarto de votos não significa que ele teria um quarto nas ruas, né? 25% da população nas ruas. Conversa fiada, teria 1% disso daí, se tanto, muito menos do que isso. Então, é necessário colocá-lo no devido lugar, porque os que não querem lutar transformam o outro, no caso o Bolsonaro, numa fortaleza que ele não é. Não é. Não existe aquela fortaleza. Ao contrário, é um governo extremamente frágil, que não tem partido, o presidente, não tem base parlamentar segura, não tem popularidade, né, as pesquisas mostram, e não tem apoio eleitoral. A derrota de 3 meses atrás, no final de novembro, nos principais colégios eleitorais do país, mostram isso. Né? Portanto, a questão que se coloca é a novidade da forma de ação também, de se antepor ao arbítrio do presidente da República. E aí é construir o novo. O caminho inicial, claro que são as mídias sociais, as redes sociais, como queiram denominar. O caminho é por aí, é construir através desse veículo, que foi tão bem usado pelo Bolsonaro para chegar à presidência da República, agora a fazer com que o veneno se vire contra ele. Né? É isso. Né? Agora, e já temos 2 bons exemplos, que são esses vídeos curtinhos de 2 minutos e pouco, o Custo Bolsonaro, o outro Bolsocaro, que vai mostrando que são excelentes, que de forma muito curta, em 2 minutos e meio, apresentam dados, assim, e mostrando a questão econômica, né? O preço do arroz, o preço do feijão, o preço do combustível, a corrupção da família Bolsonaro, a compra da mansão de chocolate é evidente, de forma muito clara, né? É assim que tem de ser. Você tem de ter uma combinação que vai para a questão econômica, que pega no bolso de todos, especialmente dos mais pobres, com a inflação de alimentos, né? Com as questões no campo político e ideológico, e com as questões sanitárias. Né? Portanto, quando a gente analisa o artigo dos 2 juristas, né, e ver que realmente um aponta que o presidente tem de sair logo e o outro, doutor Reale, diz, olha, o caminho é via Ministério Público, infração penal comum, que eu acho, no momento, isso muito difícil, eu acho mais fácil é pressionar um processo de impeachment. Aí você vai dizer, mas espera um pouquinho, um processo de impeachment paralisa o país. Conversa fiada, não vamos entrar nisso, que isso daí não se sustenta. Né? Um processo de impeachment, ao contrário, no momento atual, mais ainda, faz mobilizar o país, a cidadania acorda. E acorda, inclusive, para enfrentar
a pandemia de acordo com os protocolos determinados pelas autoridades sanitárias, né? Então, não tem isso de paralisar o país, pelo contrário, porque tem de fazer um processo impeachment e, paralelamente, um trabalho de organização dos governadores e prefeitos comprometidos com a saúde dos seus representados, né? Da população das suas cidades e dos seus estados. E isso é possível construir essa articulação. E, por fim, o terceiro ponto, a sociedade civil construir também, é um processo de edificação, né? O enfrentamento político do impeachment, o enfrentamento da pandemia, né? E ganhar o debate ideológico nas redes sociais, que é a grande tarefa, tendo em vista que as concentrações de massa, no momento de rua, no momento, isso é impossível. Então, são coisas novas, porque quando eu estava justamente analisando e vendo, já desde manhã, e pensando e lendo, tentando comparar com outros momentos da história do Brasil, em outros momentos, eu citei, por exemplo, o caso de Dilma e o caso de Collor, você tem a combinação de crise econômica e crise política. 1992, recessão, né? 2016, recessão, crise política. O governo não tem base parlamentar, 1992, o governo perde a base parlamentar 2016. E acusações de corrupção em 92 e acusações de corrupção em 2016. O processo hoje, de 2021, é muito mais complicado, porque agrega uma variável poderosíssima, que é a crise sanitária. E hoje nós estamos atingindo, agora no final de semana, a 265 mil mortos. Então, essa variável não tinha nos dois processos anteriores. E transforma, portanto, o que está ocorrendo em algo muito mais complexo e que tem de exigir a capacidade analítica, propositiva e organizativa diferente dos outros dois processos, né? E é complexo isso. Agora, isso passa pela mobilização, pela participação, pela discussão, por encontrar os caminhos, que é um processo coletivo, né? E que até o momento tem sido feito esporadicamente por um ou outro. Nesse espaço, nesse canal, vocês sabem, o arquivo do canal demonstra isso, que nós fazemos isso todo santo dia e não é de hoje. Estamos fazendo isso de há muito, mas não basta, né? Mas a sociedade está começando a acordar, mas de forma ainda muito tímida. E há um outro fator, diferente também dos dois processos anteriores, de 92 e 2016, que agrega mais um problema. E veja quão complexa é essa realidade que estamos vivendo, né? Que é o isolamento internacional, que nós não tínhamos em 1992. Inclusive, só um dado, é importante, por isso que esse canal qualifica a reflexão, assim espero. Em 1992, teve no Brasil a Rio 92, que foi a maior reunião de chefe de Estado da história até aquele momento. E o Itamaraty é tão capaz, que a reunião ocorreu de forma brilhante, não houve nenhum problema, em pleno processo de impeachment. Né? Em pleno processo de impeachment que ocorreu, foi tudo tranquilo, né? Inclusive com a presença presidindo as sessões de Fernando Collor, presidente da República do Brasil, né? Porque estava tendo a CPI, tudo aquilo, toda aquela história, né? E as grandes manifestações pelo impeachment, que depois vai ser autorizado pela Câmara, à época presidida por Ípice Pinheiro. Importante, então, ver que nós não estávamos isolados. O encontro foi aqui e obteve êxito a Rio 92, a Eco 92, como vocês queiram denominar. Em 2016, também não havia isolamento internacional do Brasil. Né? Onde havia isolamento internacional? Também não havia. Né? O Brasil estava com uma política diplomática que eu discordava, né, do governo Dilma, em vários pontos, aquela questão Sul-Sul, a relação com Cuba, com Venezuela, da forma como era aquela relação, que nós temos de ter relação com a Venezuela e com Cuba, mas não daquela forma, né? E negócios nebulosos com as ditaduras africanas, tudo aquilo, não havia isolamento internacional. Agora, em 2021, é mais um agregador de problemas, é o isolamento internacional. Né? E tem um outro fator, que é uma sociedade que tem problemas, por exemplo, só para dar educação, nós teremos 2 anos perdidos de educação, 2020 e 2021, que a gente sabe que essa educação virtual, isso daí,
com todo respeito, é uma tentativa de fingir que está tudo na normalidade, mas não está na normalidade. A gente sabe que isso é absolutamente inadequado, especialmente para a população mais pobre. Pode ser que no futuro, com a especialização disso, daquilo, se faça isso em massa, mas não é o caso agora. E os mais pobres do ensino público são os mais prejudicados nesses 2 anos. E nós estamos prejudicando o destino de uma geração. Eu falo, se nós não encontrarmos uma saída política rápida, nós estamos estendendo a crise. Quanto mais estende a crise, pior o reflexo para as classes populares, em todos os sentidos, em mortes, em empregos, em educação, saúde e vida, e qualidade de vida. Né? Porque esse Estado não consegue ter programas de habitação popular, porque não tem recursos, o déficit é enorme, o país fica vivendo de auxílios emergenciais, que são extremamente necessários, devia ser até dezembro, não de 4 meses, como querem impor agora, e um valor superior também do que ele está querendo fazer, mas o país precisa apontar para a normalidade econômica, que só ocorrerá após uma campanha de vacinação em massa, que não ocorrerá com o Bolsonaro na presidência. Então, percebam, os 2 artigos são interessantes, que levantam questões, e analiticamente, se nós fizermos essa relação com profundidade, vemos quão grave é a crise que nós vivemos. Mas uma questão é central, e eu até coloco até a ponto, né? O Bolsonaro está entre cadáveres e o impeachment, e ele usa os cadáveres para impedir o impeachment, que ele sabe da sua fragilidade política. O governo é cercado por ministros, por uma caterva absolutamente incapaz e que é sócia do genocídio. O genocídio não é só patrocinado pelo Bolsonaro, mas pelo conjunto do governo e por os outros que estão fora do governo e que vocalizam o genocídio com fake news, rádios e TVs. Mas essa é uma questão que nós vamos ter de resolver mais à frente. Alterar as concessões rádio e TV e punir os concessionários de rádio e TV que estão estimulando o negacionismo e a morte de milhares e milhares de brasileiros. Esses concessionários, tal qual o Bolsonaro, estão com as mãos sujas de sangue. Rádios e TVs com as mãos sujas de sangue. Não são todos de rádio, não são todos de TV, mas vocês sabem, especialmente aqueles que fazem isso, que é de conhecimento do Brasil inteiro, né? De você propagar sabidamente notícias falsas, recebendo em troca fartos recursos desse governo, né? Desse governo genocida. Portanto, a crise é muito difícil, primeiro pelo conjunto de crises, e uma novidade, nós nunca tivemos isso. Insisto, né? Tivemos crise política e econômica, e quando junta as duas, momentos de mudança. Agora temos uma variável que é a crise sanitária, gravíssima, gravíssima. E uma variável que não tem a gravidade ainda da crise sanitária, que é o isolamento internacional, que vai ter reflexo, registre-se, inclusive no campo econômico. E eu fui o primeiro a alertar isso desde o ano passado. Portanto, não é novidade, né, que eu tenha nesse espaço aqui dizendo que isso vai ter reflexo sobre as nossas exportações. E para a circulação de pessoas, eu pergunto, se as pessoas não podem circular, brasileiros não podem visitar até o momento 17 países, quando será que as cargas que estão nos navios brasileiros de grãos exportados também não poderão estar contaminados? Como é que essas cargas estarão descontaminadas saindo aqui do Brasil, independente de quais dos portos? Não é verdade? Tem questões que os especialistas poderão apreciar e isso vai aparecer. Portanto, o caminho, na minha leitura, claro, e o caminho que determina a Constituição é o impeachment, né, por crime de responsabilidade. E, nesse caso, cabe à Câmara autorizar e quem processa e julga, de acordo com a Carta de 88, é o Senado Federal. Por fim, você pode me falar assim, mas ele pode renunciar? Pode, pode. Se ele perceber que a sociedade começa a estar em ebulição, e vai estar em ebulição, porque a crise vai se aprofundar nessas próximas semanas, né? Aí ele pode, percebendo que a viabilidade da Câmara receber um processo de impeachment e iniciar esse processo após o recebimento, ele pode pensar em renúncia. Ele pode pensar em renúncia. Primeiro, ele vai colocar fogo no país, mas pensar em renúncia, porque com isso ele garante os direitos políticos para 2022. Porque ele é um homem cruel, ele é um homem mau, né? Ele é um homem que tem problemas cognitivos, é um homem perigoso às nossas instituições, ele coloca em risco a nossa pátria.
Se você gostou dessa e de tantas outras lives do meu canal, está entre os 584 mil e gosta do conteúdo das entrevistas, das lives, da perspectiva que nós temos, indique a um amigo. É fácil, blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostaram e usar como vocês muito bem fazem a página dos comentários. As entrevistas, a última que nós postamos, foi com o Casagrande, que está tendo uma enorme repercussão. Postamos ontem, e indique, assista, se vocês vão gostar, indique para um amigo, porque ele coloca questões das fake news, da relação futebol-política, do futebol na construção da cidadania e a trajetória pessoal dele. Muito bom. E amanhã estaremos postando a entrevista com o embaixador Marcos Azambuja, foi secretário-geral do Itamaraty, embaixador do Brasil na França, um brilhante diplomata, um quadro do Itamaraty importantíssimo, que faz considerações que me parecem extremamente relevantes sobre pontos que a gente sempre lembra aqui nos nossos encontros da política externa e do governo Bolsonaro e quão nociva ela é para o Estado brasileiro, né? Lembro também que no Twitter vocês podem seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram pelo @Marco Antônio Vila Oficial e na plataforma www.cursodovila.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que estamos oferecendo: História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil e o que é fascismo. Basta acessar www.cursodovila.com.br. Nos encontramos amanhã. Até!